Olá, alunos e alunas! Vamos lá, maratona para esta carreira policial, Polícia Militar do Estado da Bahia, Polícia Militar espalhada por todo o Brasil. Vamos lá, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, aliás, aqui no Estado da Bahia. Todos esses concursos estão previstos para o segundo semestre. Então vamos lá, você que está se preparando, é muito importante você conhecer a disciplina Direito Administrativo. Nós estaremos postando aqui diversas aulas no nosso canal, então venha comigo. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva e ative as notificações, para que assim eu possa sempre estar conectado com você e possa lhe auxiliar no seu processo de aprovação. Beleza, galera? Vamos lá? Não esqueça também que se você quer dicas adicionais, mande uma mensagem para mim através deste número para que você possa participar do nosso grupo de estudos voltado seja para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros Militar, bem como para a Polícia Civil. Beleza, galera? Vamos lá, vamos aprender a ideia dos chamados atos administrativos. É muito importante que você enxergue que quando nós mencionamos o termo atos administrativos, nós estamos falando, nós estamos tratando de manifestações de vontade. Então, sempre pensar em atos administrativos deve estar claríssimo na sua mente alguns pontos importantes. E o primeiro grande ponto envolve justamente os sujeitos. É muito comum a ideia, a afirmação de provas de concursos públicos, te perguntando assim, ó, vem cá, Alan, quem é que pode editar um ato administrativo? Bom, lembrar sempre que quando nós pensamos em atos administrativos, nós estamos raciocinando manifestações de vontade. Você não pode esquecer disso. A gente vai definir isso melhor, tá certo? Abrir um tópico só para o conceito. Mas são manifestações de vontade e essas manifestações, elas são regidas pelo direito público. São manifestações de vontade que são regidas pelo direito público. Vamos lá, galera da minha rede social, vamos lá, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Não esquece disso. Todo ato administrativo é regido pelo direito público. Não pode esquecer deste detalhe. Bom, com esta configuração, o que é que a gente precisa observar? A primeira pergunta que as bancas examinadoras costumam fazer é a seguinte: a administração pública, lógico, ela é quem está mais apta à edição de atos administrativos. Isso é inegável. Agora, a pergunta corriqueira é a seguinte: todo ato praticado pela administração pública é considerado um ato administrativo? Para que você consiga responder de uma forma adequada, você precisa se perguntar: toda manifestação de vontade da administração pública é regida pelo direito público? Aí, como é que você vai saber disso? Caneta brega no cérebro. Você sempre vai ter uma chave do sucesso. Qual é a chave do seu sucesso? A chamada atividade fim. Essa é a chave para o seu sucesso. Você sempre vai analisar a atividade fim. Quando eu menciono essa atividade fim, o que é que você deve pensar? Se a atividade fim for uma atividade ligada a um serviço público, automaticamente ali estaremos falando de um ato administrativo. Se, por outro lado, eu estiver diante de uma atividade econômica, as regras que estarão envolvidas ali são regras de mercado. Essas regras de mercado são regras que são próprias em termos de aplicação para iniciativa privada. Então, neste caso, não será ato administrativo fechado. Então, vamos lá. Quando a gente pensa
Na administração pública, a gente precisa enxergar que nós temos empresas públicas e sociedades de economia mista que são exploradoras de atividades econômicas. Ora. Neste caso, essas empresas públicas e essas sociedades de economia mista que são exploradoras de atividade econômica, é lógico que em relação às atividades comerciais, cíveis, elas não estarão com as características de um ato administrativo. Então, se eu lhe perguntar, todo ato praticado pela administração pública é um ato administrativo? A resposta é não. Mas, Alain, como é que eu vou saber? Como é que eu vou mencionar numa questão que a administração pública pode praticar atos administrativos ou não? Você vai ter que enxergar essa expressão. A administração pública agindo nesta qualidade, ou seja, atuando com atividades típicas do Estado, tá? Então, nem sempre os atos que são praticados pela administração pública são atos administrativos. Ainda nesta categorização, nós temos a linha dos chamados particulares. Por que os dos particulares? Porque a segunda pergunta que não quer calar é a seguinte: a gente já sabe que nem todo ato praticado pela administração pública é um ato administrativo, na medida em que existem alguns atos que são regidos pelo direito privado. Ok, essa parte é bem tranquila de você conseguir notar, de você conseguir observar. Agora, olha só, imagine que eu traga o seguinte: quando a gente pensa, quando a gente raciocina um cenário em que a pergunta é: apenas a administração pública pratica atos administrativos? Tem mais alguém que pode praticar um ato administrativo? Isso é muito importante de você conseguir vislumbrar. Qual é a pergunta? Os particulares, eles podem desenvolver atividades que sejam atividades de natureza pública? A resposta é sim. Então, os particulares, eles podem desenvolver atividades de natureza pública. Quando eu falo em atividades de natureza pública, a título de exemplo, nós podemos citar os serviços públicos. Ora. A partir desta ideia, a partir da menção aos serviços públicos, você vai conseguir conduzir bem todo este processo. Então, existem particulares que desenvolvem atividades que são atividades de natureza pública. Ora, se esses particulares desenvolvem atividades de natureza pública, eles terão privilégios, ou seja, eles serão tratados de forma diferenciada em relação aos particulares que não executam tal tipo de atividade. É por isso que a gente vai afirmar que os particulares que gozem de prerrogativas públicas, eles estão aptos à prática de atos administrativos. Então, trocando em miúdos, quem são os sujeitos relacionados aos atos? A gente já sabe que pode ser a administração pública, assim como a gente já sabe que podem ser os particulares. Quais são as duas perguntas de prova? A administração pública sempre, ou seja, em qualquer circunstância? Não. Quando especificamente estiver regido por atividades estatais, atividades típicas da administração. Agora, se eu tiver diante de um cenário que envolva atividades, e essas atividades sejam atividades econômicas, em relação a estas atividades econômicas, a gente não poderá encaixar na ideia de ato administrativo. O mesmo para os particulares. Os particulares, eles podem executar atividades econômicas. Ora.
Se o particular desempenha atividade econômica, ele não vai ser regido em relação àquelas atividades pelo direito público, mas sim pelo direito privado. Então, nesse momento, ele não está praticando ato administrativo. Agora, se eu estiver diante de uma linha que envolva serviços e esses serviços sejam serviços públicos, aí sim eu estou diante de particulares especiais e, consequentemente, se são particulares especiais, estarão no gozo de prerrogativas especiais e, consequentemente, estarão aptos à prestação de serviços públicos. Beleza, galera? Então você que está se preparando para a Polícia Militar, para a Polícia Civil ou para o Corpo de Bombeiros Militar, enfim, é muito importante que você entenda o seguinte: eu criei um grupo especial de dicas para você. Nós temos um grupo para Polícia Militar, seja para soldado, seja para CFO e Corpo de Bombeiros, tá certo? E criamos um grupo também para a Polícia Civil. Então, se você está se preparando para as duas carreiras, então mande uma mensagem para mim através do 71984911908, tá certo? E assim, passe a fazer parte deste grupo seleto. Nós estamos treinando diversas questões, eu costumo mandar questões para você e depois eu trago a resposta comentada em áudio e isso engrandecerá de uma forma substancial todo o seu processo de aprendizagem. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos. Não esqueça, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você participa. Estamos juntos. Uma aprovação. Valeu!